Olá, pessoal. Eu sou o Michel, aluno do programa de pós-graduação em Administração, PPGA, da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Shh, Não Diga Uma Palavra: Quais os motivos para o silêncio do indivíduo no trabalho? Itinerários, desafios e oportunidades, de autoria minha, Michel, da minha colega, das minhas colegas Vanessa e Meroli, do meu colega Roger e da nossa orientadora Thaís de Andrade. E considerando uma pequena reflexão que a disposição dos trabalhadores em expressar as suas ideias, opiniões, percepções acerca do trabalho é muito benéfico e essencial para as organizações, muitos indivíduos ainda optam por ficar em silêncio. Considerando que na literatura a gente não tem uma revisão sobre essa temática que nos mostre o que está sendo pesquisada, como que a temática silêncio no trabalho está sendo pesquisada, como se caracteriza esse campo, caracteriza conceitualmente esse campo de pesquisa. Esse estudo ele busca analisar o estado da arte sobre o silêncio no trabalho e identificar os motivos que levam os indivíduos a ficar em silêncio no trabalho a partir dos itinerários da produção científica internacional. Para essa revisão sistemática, utilizamos o protocolo do Templier e Paré, composto por 6 estágios. Essa tabelinha ela sintetiza, então, todos os estágios percorridos. De forma bem sucinta, o nosso corpus textual ele foi composto por 57 estudos elegíveis, então, para as análises realizadas pelo Bibliometrics, BiblioShining e o Voz Viewer. Uma análise bem geral sobre os itinerários, aquela parte mais bibliométrica da nossa revisão. A gente tem então uma abordagem de pesquisa predominante é a quantitativa, o tipo de pesquisa predominante é o teórico empírico, os periódicos que mais publicaram sobre a temática são aqui entre German Journal of Human Resource Management, All Personal Review, com 4 publicações cada, então a gente tem aí 4 periódicos de alto impacto que publicam bastante sobre o tema. O pico de publicações é em 2022, com 10 estudos, destacando que a primeira publicação identificada com a utilização das strings de busca foi lá em 2003. 193 autores escreveram os 57 artigos. A maioria, então, foi escrito em formato colaborativo. A produção por país, o país que mais produziu artigos sobre a temática foi a China, Estados Unidos, Turquia, Paquistão e Alemanha. E o artigo mais citado, com 813 citações, é o artigo teórico do Vandini, Eng e Boteiro, que traz uma conceituação do silêncio do empregado, da voz do empregado como construtos multidimensionais. Partindo mais para o conteúdo, então, para a estrutura conceitual do nosso artigo, o Vossviewer trouxe que no período de 2003 a 2023, ele é concebido por 3 clusters diferentes. O primeiro cluster, na cor vermelha, ele comporta estudos sobre as causas do silêncio e qual o papel da liderança nesse contexto. Por exemplo, como a liderança pode promover um clima aberto à comunicação. O cluster 2 traz estudos sobre o silêncio e a voz dos trabalhadores, porque há um corpo crescente de literatura que fala que o silêncio é a ausência de voz, mas ao mesmo tempo há um outro corpo de literatura que vai ao encontro disso, que o silêncio ele não necessariamente implica na ausência de voz dos trabalhadores, trazendo então 3 tipos, o aquiescente, o defensivo e o pró-social. No cluster 3 são os estudos sobre o silêncio e a supervisão abusiva. Por exemplo, como que a supervisão abusiva ela influencia o silêncio dos trabalhadores. Então, a gente trouxe aqui um modelinho que sintetiza os motivos que encontramos nesses artigos do nosso corpus textual, enquadrado nos 3 tipos de silêncio proposto por Vandini e colegas, e também aqui como esses tipos de silêncio podem os seus reflexos no comportamento do trabalhador. Por exemplo, no silêncio aquiescente, retenção proposital de informações pode gerar um comportamento mais desengajado no indivíduo. O silêncio defensivo, por sua vez, como, por exemplo, omitir fatos importantes para a organização ou omitir opinião por não saber sobre determinado assunto, ele gera um comportamento de autoproteção no indivíduo. Já o silêncio pró-social, como, por exemplo, proteger informações da organização, de colegas de trabalho, ela gera um comportamento orientado aos outros e proteção aos outros. Então, aqui são alguns dos motivos encontrados na literatura enquadrados em 3 tipos de silêncio e como eles podem causar aí, que tipo de comportamento eles podem causar, então, nos indivíduos. A partir disso, a gente também conseguiu identificar uma evolução temática dividida em 2 eixos principais.
de 2003 a 2019, se tem distintas vertentes teóricas que trazem estudos sobre o silêncio como a ausência de voz e o silêncio como um comportamento intencional do indivíduo, que não necessariamente implica o funcionário não ter voz no ambiente do trabalho. O segundo eixo temporal, 2020 a 2023, esse foco de estudos ele permanece, eles são aprimorados, digamos assim, contudo, alguns estudos mais recentes eles buscam identificar os antecedentes do silêncio no trabalho e reforçam a questão de que o silêncio do trabalho não necessariamente implica na ausência de voz. Com relação à nossa agenda, foram identificadas algumas lacunas que ainda estão abertas na literatura, no campo do silêncio no trabalho, como, por exemplo, questões mais de gênero. Por que as mulheres elas são mais inclinadas para o silêncio do que os homens? Estudos que ampliem a face positiva do silêncio, o silêncio pró-social, como algo benéfico para as organizações, também são muito bem-vindos para ampliar esse escopo do silêncio com sua face positiva. Há diferenças entre níveis organizacionais do silêncio no trabalho. A organização em si ela pode ficar em silêncio? Quais são as características de uma organização silenciosa? Investigações dos antecedentes do silêncio, estudos que também explorem aí qual que é o papel da cultura, qual que é a relação da cultura com relação, né, com o silêncio, qual o papel da gestão de pessoas, como que ela pode desenvolver práticas e políticas buscando incentivar a voz do trabalhador, resgatando ambientes de trabalho mais humanizados e positivos, são aí algumas das oportunidades identificadas no corpus textual. Com relação às considerações finais, foi possível avançar aí na literatura trazendo um compilado de informações sobre a temática silêncio no trabalho, principalmente uma agenda de pesquisa aí que pode orientar pesquisadores em diversas e futuras pesquisas. Então, também a gente traz algumas sinalizações, reflexões sobre as organizações compreenderem os efeitos desse fenômeno para a vida organizacional. E essa é a primeira revisão sistemática realizada sobre o silêncio no trabalho, tendo como contribuições a sistematização do conhecimento em termos da estrutura intelectual, conceitual da temática e a criação aí de uma agenda com caminhos inexplorados. Como limitação, a gente traz aí apenas a utilização da Web of Science, podendo ser integrado novos estudos em outras bases de dados, né, considerando que pode ter sido aí negligenciado outros artigos que também podem ser importantes para a revisão. Aqui algumas referências do nosso estudo e desde já eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.